No âmbito de melhor entendermos o impacto do jornalismo na comunidade, convidamos um jornalista do Semanário Alto Minho, Francisco Fernando Pereira, para se nos esclarecer. Bom dia, desde já agradeço a sua disponibilidade. Sabemos que não é uma profissão muito fácil para... Bom dia. Acesso disponível. Não é uma posição muito fácil para dar entrevistas. Normalmente nós fazemos entrevistas, fazemos perguntas, não estamos muito habituados a dar respostas, mas vamos tentar. Primeiro gostaria de saber o que o motivou a trabalhar com jornalismo. Quando era da vossa idade, ou um bocadinho antes, se calhar, mais novo um pouco, já tinha um fascínio pelos jornais. Também só via um canal televisivo, também me despertava interesse a televisão, naturalmente, e a rádio, nomeadamente com os blocos informativos, que naquela altura cumpriam rigorosamente as horas, e também era uma forma de nós sabermos as horas, não havia tantos relógios, nem havia telemóveis, ainda era uma época ainda anterior ao relógio. O relógio também não se tinha vulgarizado assim tanto, a rádio é que nos dizia as horas do dia, basicamente, e o sino da igreja. Não era? Pronto. E eu gostava muito da rádio, gostava muito também de ver televisão, e comecei a gostar de ler jornais desde muito pequeno e sempre quis ser jornalista. O meu sonho de criança sempre foi esse, e pronto, fui seguindo a minha vida. Estudei na Escola Secundária de Ponte Lima, fui para a Escola Superior de Jornalismo no Porto, comecei a trabalhar no Jornal de Notícias, e em 95 deu-me na cabeça, juntamente com 2 amigos, de criar aqui o Jornal Alto Minho. Pronto, estamos cá. Passámos por muito, mas conseguimos ainda estar vivos. Como avalia o impacto do seu trabalho na comunidade local? As melhores pessoas para avaliar o impacto do jornal na comunidade são os leitores e os assinantes, não é? Na minha ótica é sempre uma ótica subjetiva e condicionada porque nós sempre, como se quiser recolher mais testemunhos aqui da redação no jornal, sempre procuramos fazer o que gostamos. Não estamos muito preocupados se as pessoas vão gostar do nosso trabalho ou não. Claro que queremos vender jornais, claro que queremos ter mais assinantes, mas o que nós fazemos é por prazer, até por isso é que se compreende que as pessoas sejam disponíveis para trabalhar fora de horas, trabalhar aos fins de semana e em momentos inconvenientes, que é o que se exige a um jornalista. E tudo isso é feito porque gostamos da profissão, gostamos do jornalismo e, claro, gostamos da região, gostamos de Ponte Lima, gostamos de Viana, gostamos dos Arcos, gostamos de todo o Minho, não é? E isso acho que também transparece um pouco para o que nós escrevemos. E as pessoas, ao ler o jornal, sentem isso, e quem gosta da região também acaba por gostar do nosso jornal. Claro que há pessoas que há certas notícias que as pessoas não gostam, mas isso faz parte. Que tipo de mudanças sociais já testemunhou que foram impulsionadas por reportagens ou notícias? Já tivemos muitos casos, desde alguns casos sociais que nos foram relatados a nós depois das pessoas envolvidas estarem desesperadas com as entidades públicas por não resolverem os seus problemas, e depois de ter sido feita a notícia, o problema resolveu-se. Algumas vezes até antes de fazermos as notícias, só de confrontarmos a entidade responsável pela negligência, digamos assim, que o assunto resolveu-se. Portanto, acho que é um trabalho invisível, que muitas vezes os leitores não têm noção, mas aí o jornalista é o melhor advogado da população em muitos assuntos. Não é que eu esteja a reclamar mais trabalho nesse aspecto, porque devem dirigir-se às instâncias próprias, que muitas vezes também acontecia. Quando confrontámos uma entidade sobre essa situação, a entidade nunca tinha sido confrontada com aquela queixa. E nós acabamos por ser o interlocutor, quando as pessoas resolviam mais depressa o assunto se tivessem ido à polícia, como diz o outro, e certamente que a polícia e os bombeiros iriam atuar, não precisavam que fosse o jornal, nem precisavam do jornal como intermediário, mas pronto, há pessoas que acham que devem falar primeiro com o jornal, mas também não estamos cá para fechar a porta a ninguém. Como equilibram a imparcialidade jornalística com a necessidade de dar voz a questões humanitárias relevantes? Há aqui 2 aspectos importantes nas questões humanitárias. Um jornal regional, e isso muita gente não compreende, e somos confrontados com isso diariamente, a sua área de influência é a região onde está implantado.
Não vamos ser nós, não é o nosso jornal, nem outro jornal regional de Portugal, que vai resolver o problema da faixa de Gaza ou da Ucrânia, ou até da fome em África. Como muitas entidades recorrem a nós para tentarmos, como é que é dizer, divulgar e incentivar essas campanhas. Eu peço desculpa, mas nós aqui nas nossas mediações temos também muitas carências e nós temos que dar prioridade aos que estão próximos de nós. E dentro desse âmbito, nós, sempre que somos solicitados pelas entidades que desenvolvem a solidariedade social aqui da região, nós estamos receptivos. Muitas vezes algumas entidades também não o fazem pelos canais devidos. Algumas até nem têm noção qual é o nosso contacto para pedir ao jornal a divulgação. E vão por outras vias e por muitas vezes vias erradas para chegar ao jornal e não chegam ao jornal. Portanto, mas da nossa parte estamos sempre receptivos e podem fixar o número de telefone, que é o 258-931-100, ou o e-mail, jornal@alteminho.com.pt, que nós estamos cá e respondemos. Fazemos o que podemos e respondemos. Agora, eu espero que compreendam que não somos nós que vamos poder mobilizar recursos e meios para resolver assuntos do âmbito global. Nós temos que agir localmente, mesmo pensando globalmente, não é? É um dilema que se tem ouvido muito nos últimos tempos e nós começamos a mudar o mundo começando na nossa casa. E é isso que nós tentamos fazer. Como as redes sociais têm influenciado o jornalismo? Tem influenciado notoriamente, além de serem também mais um canal para promovermos o nosso jornal e os outros e toda a informação, também são uma fonte de informação, porque muitas vezes atualmente já temos que recorrer às redes sociais para construir notícias, embora que é uma exigência ainda maior porque a verificação é mais complexa e obriga a um trabalho muito mais rigoroso. Já o trabalho do jornalista, ao contrário do que muita gente pensa, é rigoroso. Senão não consegue ser um jornalista que não seja rigoroso, não consegue ser jornalista. E muitas vezes, também por uma questão de tempo e de espaço, um jornalista não pode escrever tudo. Um título não pode escrever a notícia toda. E se calhar uma notícia não cabe numa página, ou não cabe, uma série de notícias não cabe num jornal. Algumas têm que ficar de fora. Algumas informações não cabem no texto, não podem ser escritas naquela semana, poderão ser usadas mais tarde. Mas as redes sociais, o trabalho dos jornalistas, um jornalista que se preza é um profissional rigoroso. E isso é claramente incompatível com o que se vê nas redes sociais. Portanto, as redes sociais ainda vieram dificultar o trabalho do jornalista. Só que muita gente não compreende isso. Há gente que quer que o jornalista faça o que faz as redes sociais. Não. Eu, com todo o respeito, para mim, as redes sociais não passam de um café onde está muita gente a mandar bitites. Pronto, alguns até podem, no meio do alvoroço, dizer alguma coisa importante que pode ser aproveitada pelo jornalista, mas muitas vezes não é. E, portanto, isso ainda exige mais ao jornalista e não é fácil saber filtrar a informação que é realmente notícia e aquilo que não passa de um rumor, que não passa de uma situação infundada. Claro que o jornal não pode amplificar, mas que é uma situação muito difícil para os jornais. Aliás, isso vê-se, não é preciso vir aqui e ver-se a nível mundial, não é? É de conhecimento geral que as fake news têm um grande impacto no jornalismo. Como é que vocês lidam com isso? As fake news são o nosso grande concorrente, além da concorrência entre os próprios órgãos de informação e entre os suportes, a televisão, a rádio, os jornais, a internet. As fake news fazem concorrência desleal e que afeta o nosso trabalho, muitas vezes até induz o jornalista a também publicar notícias falsas, mas sobretudo prejudicam a população e também devia ter como canal essencial de informação o jornalismo e não as redes sociais, mas isso é um combate que acho que está perdido e que sinceramente vale a pena travar, mas não é desta forma que vamos conseguir parar o vento com as mãos. Temos que trabalhar de outra forma, temos que apostar mais no jornalismo, temos que apostar mais nos jornalistas, temos que não é dificultar a vida aos jornais, que já são poucos, e às rádios, não é dificultando como
o Estado o faz, e as grandes empresas, portanto, quanto mais o Estado e as grandes empresas dificultarem a vida aos jornalistas e aos jornais, mais amplificadas serão as notícias falsas e vamos ficando soterrados com esta poeira de desinformação. Considera que o jornalismo ainda tem a mesma influência de antigamente? Sim, acho que mantém a sua influência e eu acho que o jornalismo nunca teve a popularidade que tantos vão falando, que se diz agora, que toda a gente... O jornalismo está em crise em termos financeiros, porque não soube encontrar, não conseguiu encontrar meios para se tornar financeiramente viável e independente das pressões económicas e políticas. É um facto. Mas, por outro lado, também o jornalismo nunca foi uma atividade muito bem remunerada, nem uma atividade muito lucrativa. E nunca foi também chamamos mass media, mas os jornais nunca foram um produto massificado. Mesmo há 30 ou 40 anos, os jornais tinham mais tiragem, mas só poucas pessoas liam os jornais, estavam em todos os cafés, em todos os cafés tinham um jornal, mas atualmente acho que também a grande maioria dos cafés tem um jornal. Um escolhe outro escolhe outro, mas têm. Não acho que há uma quebra de vendas, mas também há uma quebra de pontos de venda, portanto é muito difícil. A gente tem feito estudos para todos os gostos, mas eu não sei, eu não tiro conclusões nenhumas daí. Eu acho que também, mesmo evoluindo os tempos, mesmo a concorrência das redes sociais, da internet e tudo, eu acho que os jornais mantêm um papel importante na sociedade, nunca foram um papel determinante, ao contrário do que se lê e diz, nunca foram, mas também não estão agora, não estão tão desacreditados e tão irrelevantes como se tenta fazer crer. Os jornais continuam a ser importantes, não são a coisa mais importante do mundo, mas também não são a coisa mais insignificante do mundo. É só isso que eu penso. Como os jornalistas podem reconquistar a confiança do público em um cenário de desconfiança da mídia? Desconfiança, para dar o exemplo mais fácil do futebol, que é o mais fácil de dar, porque se damos exemplos da política, somos já apontados, colocam-nos a um selo, não vale a pena. Desconfiança do leitor em relação aos jornais sempre houve. Por alguma razão há pessoas que são adeptos do Benfica e preferem ler um jornal que privilegia o Benfica, e outros são adeptos do Porto ou do Sporting e preferem ler um jornal que privilegia o seu clube. Isso sempre houve. Sempre houve. Não há nada a fazer quanto a isso. Por muito sério e isento que seja o jornalista, não consegue, se disser que trabalha num determinado jornal, o portista ou o benfiquista vai dizer que ele é do Sporting e vice-versa. Portanto, e ele é altamente profissional e credível. Só a forma como o leitor do jornal o vê, não consegue dar-lhe a volta. E da mesma forma aplicamos isto na política e nos órgãos de informação. Se num determinado partido começam a dizer que aquele jornal é do outro partido, por muito que o jornal se esforce, por muito sério que seja o jornal, por muito que seja rigoroso, nunca vai conseguir inculcar naqueles militantes, naqueles adeptos, naqueles simpatizantes mais fanáticos daquele partido que o jornal é isento. Isso é uma questão, a credibilidade, por muito que nós façamos por ela, não podemos dar a volta às pessoas, e eu acho que também é mais uma falsa questão, e isso é uma forma também de condicionar o jornalismo. Ao quererem valorizar se o leitor e os leitores e os públicos-alvos da sondagem não consideram o jornalismo credível, estão a querer condicionar o jornalismo. Estão a querer. Há jornais para todos os gostos. Há uns melhores, outros piores, uns que falam mais de futebol, outros que falam mais de política, outros que fazem mais reportagens, outros que nem fazem notícias, outros que fazem mais opinião. Há jornais para todos os gostos. Portanto, se as pessoas acham, se lembram de dizer que o jornalismo não é credível, o que é que estamos a fazer? Estamos a atacar o jornalismo. E quem está a fazer estudos disto está a ajudar a atacar o jornalismo. Não tem sentido. O jornalismo será sempre credível para quem confia naquele órgão, para quem paga os 2 euros para ler o jornal. É credível, senão não gastava os 2 euros. Para quem não gasta os 2 euros,
nunca será credível, não está disponível a gastar os 2 euros num jornal. Essa pessoa nunca vai encarar o jornal, como eu disse há pouco, como uma coisa essencial. Assim, essencial é a alimentação, sim, a saúde, e são questões essenciais. O jornalismo, eu, porque sou jornalista, não é o assunto, não é vital para a humanidade. É importante, mas não é vital. A nossa saúde e a nossa alimentação é que são vitais. E isso, nós temos que nos pôr no nosso lugar e perceber isso. E também perceber que não vamos agradar a toda a gente. E isso não é... Pronto, mas não sei porquê, entende-se atualmente que o jornalismo tem que agradar a toda a gente e tem que ser reconhecido por todos. Não é possível. Ninguém, nem uma certa pessoa que esteve aqui há 2000 e tal anos conseguiu isso. Não vamos ser nós a consegui-lo. O que faz uma reportagem ser verdadeiramente impactante para a comunidade? Faz o trabalho do profissional que a vai desenvolver, muitas vezes com meios de minutos e sem grandes, com uma máquina fotográfica pior do que a que a Elsa estava há bocado a manipular, se calhar até com uma caneta e um papel na mão apenas, ou com um mero gravador, mas a forma como escreve, a forma como vive o que presencia e como descreve isso ao leitor e puxa o leitor para o sentimento que deve transmitir essa reportagem, alertando muitas vezes para situações de injustiça, de discriminação, de negligência. Esse trabalho vai valorizar a reportagem, vai chamar a atenção para ela e vai servir a comunidade. Só que, infelizmente, lá está, pouca gente reconhece os méritos dessas pessoas. Felizmente nós no Jornal Alto Minho até temos algumas jornalistas incomparáveis que conseguem ir a locais e a situações delicadas e que fazem um trabalho excepcional no nosso jornal e noutros no país, regionais, que nas televisões ninguém sabe, nos jornais nacionais ninguém valoriza e somos constantemente rotulados como amadores e desvalorizados. É pena, porque deviam olhar para o que nós fazemos, porque se calhar somos um bom exemplo que é possível fazer jornalismo e muitas vezes o nosso jornalismo, como eu disse há pouco, tem impacto direto na população. Tem impacto direto quando uma autarquia percebe que uma estrada está esburacada ou que um lugar terminal da habitação está inacessível e por aí fora. E isso, pronto, infelizmente há pessoas que não leem tudo, não é? Não sabem todo o nosso trabalho e acham que devem dizer que os jornalistas não são credíveis. De que forma o jornalismo pode ajudar no desenvolvimento social e político da região? Isso é um bocado... Já estamos a falar um pouco isso, é o que tenho dito. Quem assina o jornal e lê o jornal, certamente é influenciado e sente alguma coisa pelo que nós fazemos na região e vai comportar-se e eventualmente votar em função do que leu e ouviu do que leu no jornal ou que ouviu na rádio. Quem não compra, quem não lê, quem não ouve, não conseguimos influenciar, não conseguimos alertar para os problemas, não é? Mas acho que é um pouco o que eu já disse. O nosso papel faz a diferença. Não fazemos a diferença toda, mas fazemos alguma diferença. Na sua opinião, como é que o jornalismo pode contribuir para fortalecer a cidadania e a democracia? O jornalismo sempre contribui e continua a contribuir, porque só a mera existência de um jornal já é um espaço de liberdade para quem escreve lá, escrever e manifestar as suas opiniões e exprimir também as suas preocupações e descrever o que o rodeia. Para quem lê, é uma forma de aceder. Para quem quiser escrever, acho que nunca houve nenhum caso de relatos de um jornal que não publicou um artigo de um cidadão sobre qualquer assunto que diga respeito que interessa à comunidade. Eu estou a falar, é preciso notar, o papel está caro, o espaço está caro, o tempo está caro, nós temos que privilegiar a informação no âmbito local e regional. Se alguém quiser fazer um artigo sobre uma grande análise geopolítica mundial, desculpe, mas não é nestes órgãos de informação que vai ter o seu espaço. Há muitos outros que lhes podem dar esse espaço. Nós precisamos deste espaço para
para falar da nossa casa, como disse há pouco. E eu acho que esse impacto é visível, não é? É visível para quem segue. Agora, se há pessoas que não o veem, pouco podemos fazer para isso. Não há, não sei, não vale a pena, vale a pena, mas não conseguimos. Se as pessoas não estão receptivas, não conseguimos fazer mais. Não é? Quais são os maiores desafios enfrentados pelos jornalistas? Ora bem, são muitos. Nem sei para onde é que é de começar. Pronto. Primeiro, eu vou responsabilizar quem tem o poder político e o poder económico, que são os primeiros que criam problemas aos jornais e às rádios e às televisões. Primeiro porque não os valorizam, evitam que tenham a sustentabilidade económica e a capacidade para, com os ordenados que pudessem eventualmente subir, atrair mais pessoas para o jornalismo. E depois, portanto, depois desse dinheiro reflete-se em toda a estrutura, porque fazer um jornal não é só pagar ao jornalista, é preciso pagar à gráfica, é preciso pagar os equipamentos informáticos, é preciso pagar tudo e mais alguma coisa. E no caso das rádios, também. E mesmo que seja um jornal digital, também tem custos associados, não é só a remuneração dos jornalistas. Todo o poder político e o poder económico é o maior adversário do jornalismo, é o poder político e económico. Embora haja exceções, há algumas empresas, algumas autarquias que têm essa sensibilidade e vão apoiando os jornais no âmbito local e regional e outras até no âmbito nacional. Pronto, isso, mas é 1% das entidades ou menos do que poderiam apoiar o jornalismo. Esse é logo um problema que vem por cima e afeta a viabilidade económica de qualquer meio de comunicação social. Depois que também em parte tem os grandes grupos económicos por trás e o poder político que manipula a sociedade, que influencia a sociedade, que influencia os habitantes de um determinado país, de uma determinada região, a não valorizarem os jornais e as rádios e os jornais digitais e as televisões, que podemos chamar-lhes assim. E isso acaba por criar dificuldades ao jornalista, naturalmente, e aos órgãos de informação. E depois há aquelas pessoas que a um nível muito mais baixo insistem em não querer abrir os olhos. Portanto, só querem ver um lado, só querem ver o Benfica ou só querem ver o Porto e não querem ver o Benfica-Porto. E isso claro que é mau para o jornalismo. O jornalismo quer mostrar o Benfica-Porto, não quer mostrar só o Benfica ou só o Porto, quer mostrar o jogo completo. Isso é muito difícil para convencer essas pessoas a verem o jogo todo, não é? E isso, não sei como é que lá está, como dizia há pouco, não sei o que é que podemos fazer mais. Pode compartilhar uma história ou reportagem que mais o marcou e como isso o influenciou na sua vida profissional? Que eu li ou feita por mim? É muito difícil e é um bocado... Já fiz tanta coisa, assim, eu fiz muitas coisas no Jornal Alto Minho, fiz muitas coisas no Jornal Notícias. No Jornal Alto Minho, os primeiros números do jornal também era muito novo e estava cheio de força e de vontade de mostrar-me como um jornalista. É muito difícil escolher só um. Gostei de todos os primeiros jornais e gosto de todo o jornal, todas as semanas, gosto de alguma coisa que nós fazemos, adoro. Gosto de ler o jornal também, muitas vezes até não gosto de estar a ler no computador, prefiro lê-lo no papel, é um defeito, não é? Mas atualmente é um defeito. Mas acho que mesmo atualmente temos sempre, constantemente, feito trabalhos espetaculares. Pronto. No início do jornal adorei entrevistar a Manuela Machado, na altura que ela foi campeã do mundo, entrevistei-a uma semana antes de ela ser campeã do mundo da maratona. Entrevistei o Quim Barreiros, também adorei a entrevista com o Quim Barreiros. Adorei reportagens que fiz no Parque Nacional da Peneda das Jurias. Adorei as reportagens que comecei a fazer nas Feiras Novas e na Agonia, no São João da Arga. Pronto, aquilo que foi feito por mim. No Jornal Notícias há uma que fiz grandes entrevistas, entrevistei até os craques do futebol naquela época, dos anos 90, mas assim a que me marcou mais, curiosamente, foi a inauguração da barragem do Lindoso por causa do Rio Lima.
pronto, foi em 1991, das pessoas não têm noção, pensa que a barragem existia uma barragem pequenina no início do século XX, mas a grande barragem foi construída só em 1991. Foi aí que começámos a controlar as cheias na região e foi uma daquelas coisas que me marcou. Embora gostei muito de fazer a volta a Portugal em bicicleta, os grandes jogos de futebol, adorei tudo isso, mas esta foi aquela que eu gostei mais de ter feito nessa fase da minha vida. No Jornal Alto Minho, eu aconselho as pessoas a lerem, porque todas as semanas, certeza que vão encontrar uma notícia, uma reportagem incomparável. Acreditem em mim, é incomparável. Tem que ler e depois falem. Você já enfrentou pressões ou tentativas de censura ao fazer reportagens? Como é que lida com isso? Isso é quase diariamente. Mas pronto, no início estranhámos, agora vamos nos habituando e vamos enfrentando. Lá é mais uma situação que temos que saber, que temos que aceitar. Não, há pessoas que não gostam e, olha, por muito que nós tentemos explicar as nossas razões e não nos querem ouvir, até temos algumas que são um bocado ridículas, não é? Que não percebemos porque é que as pessoas estão indignadas e há outras pessoas que ligam para cá que estão muito indignadas com qualquer coisa, mas não é isso que está lá escrito, minha senhora. Mas eu vi que me disseram. Não, estão a reagir sem ler. Isso. Não podemos fazer também lá outra situação que pouco mais podemos fazer. A única forma de lidar, eu acho que esse papel, todas estas questões que estamos a colocar aos jornalistas, sabem de quem é a culpa? É da escola. Se houvesse uma efetiva aposta na educação e formassem as pessoas que saiam da escola, seja para a vida profissional, seja só para... Não tinham que ter uma profissão qualificada, mas para o dia a dia estivessem melhor preparadas e com um espírito crítico e bem informadas, certamente havia muito menos gente a descredibilizar os jornais e a informação. E isso é grave, que lá está, que o Estado não valorize a educação, não valorize. E isso vê-se no dia a dia. Eu acho inconcebível como é que uma pessoa, com todo o respeito, chega ao 12º ano e não consegue distinguir o que é uma notícia, o que é uma informação, o que é uma opinião. Não entendo o que é que andamos a fazer na escola este tempo todo, como é que o Estado não cria disciplinas próprias. Falámos muito de cidadania, é muito importante, mas falta mais alguma coisa na cidadania. Falta a tolerância, falta a formação do cidadão enquanto um agente culto. Não é por não ter uma profissão qualificada que aquela pessoa não pode ser culta. E, portanto, isso é o Estado que tem que nos garantir isso à população, como tem que garantir-nos a saúde quando não temos capacidade para tal, também tem que garantir essa formação. E não garante, não está garantido. E, aliás, é grave quando até há pessoas que são, eu estou à vontade para falar, porque até tenho um filho que é professor, são os próprios professores que estão a fomentar a incultura, muitas vezes, e a ignorância. E acho que isso acaba por se passar para a sociedade. É só isso que eu acho. Nem vale a pena perguntarem muito mais, senão eu vou dizer mais asneiras. É isso, obrigada. Tá, obrigado eu.